Sem tarde. Regis, o seu canal. Direto. Com a justiça. Isso, vamos Bom, lá. hoje é o nosso primeiro programa, estamos estreando aqui na Braille Night TV. Eu sou Renato Pereira da Silva, sou advogada há 15 anos. Gente, 15 anos, hein? Não é pouco, não. Tem bastante história aí no meu currículo. Sou advogada civilista e advogada eleitoral, pós-graduada pela PUC, em Direito Eleitoral. Fui presidente da Comissão de Eventos e Cultura da OAB de São Miguel Paulista. Tenho um escritório há 15 anos no bairro de São Miguel Paulista. E o currículo é longo, mas eu vou só me conter em dizer só essas pequenas coisas que eu já fiz. Mas tem muita coisa aí, muita história, né, doutora Rose? Verdade. Que estamos juntas aí desde a época da faculdade, É. desde 2000, ano de 2000, quando Desde iniciamos 2000. o curso de curso de Direito. Você conhece Rosemary de frente para trás, de trás para frente. Pois é, e você também conhece eu de frente para trás, de trás para frente. Não, peraí, não, aí eu não. Essa não, aí história Ficou ficou um pouco esquisito. né? Não, esquisito. Gente, Ficou para. estranho. Vamos lá. Olha, doutora Indefiro. Ficou estranho. Ela essa, indeferiu, essa doutor. conversa. Ela indeferiu. Então, como você é o único homem na banca, Eu você prefiro conhecê-la. indefere ou... Eu prefiro conhecê-la só dessa forma. Melhor. Vamos lá. É. Eu vou me apresentar. Sou Rosemary, sou advogada há 15 anos, igual a doutora Renata, é claro, né? Se formou junto. Eu acho E... que o único humilde da história sou eu. Calma, doutor, calma. Você vai chegar lá. Você já é um excelente doutor, um excelente advogado. Então, Rosemary, advogada, há 15 anos, atuo muito no direito previdenciário, gosto. Outras situações, eu fui secretária-geral adjunta da subseção da OAB de São Miguel Paulista. Foi de grande valia, né? Claro, ali eu aprendi muito também. O que mais? Tá fugindo? Vou passar Se pro fugiu, doutor. pega. O que mais? Tanta coisa que nós fazemos, tu, né? Já falei. O escritório é no mesmo escritório da doutora Renata. Somos sócias aí há mais de 15 anos, né? Se a gente for contar. Antes. Quando a gente, né, advogava aí, né? Isso, bem bem antes. antes. Desde aí iniciamos em 2000. Ai, então foi bem antes. Foi bem antes. Nosso escritório foi, a gente iniciou... 2010. Foi. Então, a gente até, acho que 2008, quando aí Eita, eu passei... saudosismo. Passei na OAB, gente, passei na OAB, não tenho vergonha de falar, foram 7 exames para conseguir a tão Nossa. sonhada carteira de advogado. 7 Doutora, foram exames. quantos? Foram 6 exames. Eita, meu Deus. Eu acho que eu ainda tô... Nesse caso, eu tô no lucro. Tá. O meu foram só 3. O meu foram 6. 3 primeira fase e 2 segunda fase. Nossa, foi... Então, tô um pouco no lucro. assim, foi desesperador. Na nossa época, doutor, não tinha aí os meios, os digitais, viu? Era tudo ali, livro, biblioteca. Não tinha. Sair do escritório de advocacia onde fazia estágio, cursinho, ficar lá. Depois chegar em casa, livro. Ficar na faculdade Graças o dia todo. a Deus, a era digital. A doutora Renata esqueceu de falar que nós fizemos defensoria pública. Foi defensoria, foi a antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, Isso. PAJ, Foi. que na nossa época ainda não tinha ainda sido aí promulgado a lei referente à criação da Defensoria Pública, né? Ela veio o Estado de São Paulo veio ter Defensoria Pública, se não me falha a memória, em 2007. 2006, que foi o primeiro concurso para defensor público do Estado Entendi. de São Paulo. Agora eu posso me apresentar? Pode. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Carlos Gardel. Já tô até batendo no microfone aqui. Não sei o que acontece comigo. A minha trajetória jurídica começou um pouquinho antes da faculdade.
Eu fui diretor sindical do Sindicato dos Gráficos, com muito orgulho, por mais ou menos uns 10 anos eu participei do conselho do Sindicato dos Gráficos. Minha família já vem de sindicatos, né? Meu tio foi presidente do Sindicato dos Gráficos, meu pai também foi presidente do Sindicato dos Gráficos, quando eu me apaixonei por essa questão do direito. Sim. Porque o sindicato, hoje não nem tanto, mas os sindicatos eram muito atuantes. Após isso, fui para a faculdade de Direito, fiz estágio também no sindicato. Hoje, eu gosto muito de atuar na área trabalhista. Uhum. Também faço alguma coisa criminal, civil também. Civil faço alguma coisa, mas é a paixão pelo direito. Estou como presidente da comissão OAB Vai Escola, da subseção de São Miguel Paulista. Um projeto muito especial. Dentre todas as comissões da OAB, aí eu estou generalizando, uma das que eu acho mais importante é a OAB Vai Escola. Porque é o início de tudo. Então, assim, eu sou muito grato e por estar presidente dessa comissão. E é isso. Minha apresentação é mais tranquila. Faz um trabalho excelente aí com as crianças, com os adolescentes, né? Buscando que eles também possam ingressar numa faculdade. É muito importante, é muito essa importante. Experiência para eles. E eles também saber aonde eles podem estar procurando, principalmente os adolescentes. Eu sei que no Itaim Paulista tem cursinho popular, que o doutor também direciona os adolescentes das escolas públicas a fazer o cursinho popular para o Enem e para ingresso nas faculdades das universidades públicas. Prometo no próximo trazer o endereço certinho para quem quiser acessar o cursinho. Prometo trazer. Vou trazer direitinho a programação, os horários, para a criançada ir lá para os jovens ir lá e acessar o curso, que é muito importante. Muito importante. Muito importante. Nós estávamos no evento agora na última escola que fomos, perguntamos lá, quem quer ser advogado? A criançada fica doida. Você imagina, nos dias de hoje, eles vindo com a caderneta para os advogados assinarem a caderneta para guardar esse momento. É muito legal, muito legal. Essas coisas que a advocacia traz que é gratificante. Isso. Né? Exatamente. É minha terapia. Além de pescar, a OAB Vai Escola também é minha terapia. Mas fala pescar, que é pescar mesmo. Tem um ditado que diz assim, né? Adolescente gosta de contadinho, advogado gosta de contratinho, né? Bem isso mesmo. Muitos contratos. É bem isso mesmo. Vamos ao primeiro assunto? Bora. Vocês viram teve uma decisão que o desembargador negou o pedido da parte por conta de um vídeo que ele fez, para contraprova por inteligência artificial? Vocês chegaram a ver esse caso? Vi essa matéria, saiu aí nas redes sociais, é um assunto bem polêmico, porque essa questão da inteligência artificial tem que tomar, a gente já tinha até conversado essa questão anteriormente. A preocupação que traz o uso da inteligência artificial nos processos. Né? Às vezes a pessoa, para a utilização da inteligência artificial, no processo tem que ser de boa fé. E as pessoas, advogados, partes, para tentar manipular o processo, que é uma coisa muito grave, né? Estão utilizando de forma equivocada a inteligência artificial, como nesse caso aí, que foi num concurso público. Concurso público. Ele foi reprovado, segundo a matéria, ele foi reprovado na corrida, e aí ele usou da inteligência artificial, fez um vídeo na inteligência artificial para fazer a contraprova. É assim, eu particularmente, eu gosto da inteligência artificial. Eu também. Eu acho que para a advocacia, a inteligência artificial, ela ajuda muito. Sim. Porém, ela tem que ser usada apenas como uma ferramenta. O advogado não pode ficar refém da inteligência artificial. Sim. Hoje, os escritórios eles têm que estar acompanhando essa questão da inteligência artificial, mas não pode ficar refém. Tivemos agora algumas decisões sobre jurisprudência fake que colocaram advogado fazendo audiência utilizando a inteligência artificial. Vocês viram isso? Juiz também fez sentença com o uso da inteligência artificial. Saiu até uma questão do CNJ que
que tinha até, saiu uma matéria até polêmica referente do uso de inteligência artificial pelos magistrados. Então, o CNJ fala assim, não está proibido o uso pelos magistrados de inteligência artificial, desde que seja utilizado com moderação, né, para evitar o caso que aconteceu de um juiz que deu inúmeras sentenças Fora de as processo. fora as decisões monocráticas, né? Tem até, Sim. tem até uma fala da doutora Patrícia Vanzolini que ela tá nesse sentido, da quantidade de decisões monocráticas que estão sendo proferidas através de inteligência artificial. Sim. Isso eu acho um pouco perigoso. Eu acho que tem que haver parece que existe um projeto de lei aí para regulamentar. Os estados já tem alguns estados que já estão regulamentando o uso da O uso da inteligência inteligência artificial nas escolas, na rede pública de ensino. Se não me engano, tem o estado de Goiás já regulamentou, Paraná já regulamentou a questão do uso de inteligência artificial. E no meio jurídico, acho que também precisa de uma regulamentação também. Olha lá, ó, a gente precisa, enquanto advogado, também, dentro do nosso órgão, solicitar também uma regulamentação do regulamento. Mas agora me surgiu uma questão. Do Estatuto da Advocacia. Sim, Me pela surgiu- ordem. Desculpa. Diga. É que vocês estão falando, assim, do meu entendimento aqui. Vocês estão falando da inteligência artificial de uma forma um tanto que ela não seja boa. Não, ela é... Não, ela é muito boa. Mas que ela é boa, todo mundo sabe. Desde que utilizada... A gente de precisa boa fazer o forma contraponto. dentro do processo. Gente, hoje os advogados estão utilizando a inteligência artificial, como nesse caso, de fazer uma contraprova equivocada, utilizou de má fé dentro de um processo. Porque como veio a decisão proferida em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho, ele colocou que a prova foi utilizada por meios que não estão permitidos, utilizando de códigos que não... Que não existe. Sim, mas a matéria em si, que nem eu também... Né, é uma decisão... A matéria e a decisão em si. Só uma correção, do TJ. Do TJ, desculpa. TJ de Santa Catarina. De Santa verdade, Catarina. que a gente estava falando do trabalho. O próximo assunto já é relacionado ao trabalho, mas também acompanhando essa questão de uso de contraprova de forma equivocada. Sim, essa porque algumas semanas atrás saiu muito do Justiça do Trabalho também. O uso da inteligência artificial. Vocês veem que o direito tanto é um lado quanto é um outro? Então, mas o que eu queria colocar... Não, doutor. Aí é uma provocação com as senhoras. Não, porque vocês Porque o que as senhoras disseram? Que no tempo da faculdade, vocês iam na biblioteca. Isso, livros. Eu acho que também é uma pontinha de que assim, por que era difícil pra mim e agora é fácil pra todo mundo? A gente ainda... O doutor não pegou a era do processo físico. Não peguei. Eu fiquei vendo esses dias, eu tava no Fórum da Barra Funda, aí tinha dois advogados conversando com essa questão do saudosismo. Eles falando que eles puxavam carrinhos com processos. Gente, eu não consigo imaginar. Hoje eu ainda tenho umas tatuagens aqui no braço. Eu não tenho tatuagem, mas tatuagem de processos. Uma vez eu fui fazer estágio no escritório de advocacia, eu fui em São José dos Campos. Fazer carga de um processo. Eu acho que eu trouxe uns 30 volumes de processo no braço. Não sabia a quantidade de volume. A pausa do conhecimento. O que é fazer carga do processo? Porque tem muita gente... Muitos advogados que ainda sabem. Explica. O que é fazer carga do processo? Era pegar o processo físico e levar para o advogado. Para nós, advogados, fazer o processo, analisar o processo. Da primeira folha até as 3.000, 4.000 folhas de processo. É verdade que laudas. É verdade que para os advogados não existia o tal calinho sexual. Era o calinho do balcão das varas, era isso mesmo? Era verdade. Tempos bons, viu? Tempo muito bom, muito bom. Quantas vezes eu fiquei... A gente sociabilizava com os advogados, com
os escreventes. Então, chamados. era nesse ponto que o Tomava advogado muito estava café falando. na Que sala da OAB. eles diziam que ali o Fórum da Barra Funda era lotado de Era. advogado. E ali Era. tinha as Tanto trabalhista como confraternizações. criminal. Criminal ainda acho que tem em razão das audiências, né? Porque nem todas as audiências do criminal Exatamente, são online. são online, a maioria é presencial. Trabalhista ainda tá voltando. Tá voltando, aos tá voltando, poucos, porque audiências presenciais. Existem alguns magistrados que eles não gostam de fazer. Eu tive uma agora lá em Osasco. Sim. A juíza falou para mim, falou, doutor, por mais que o doutor tenha pedido, porque o cliente está em Santa Catarina, ela fez só o cliente estar online, e fez audiência híbrida, né? E as partes tinham que estar lá. E esses dias eu quase me perdi num processo por isso. Estava lá, que a audiência ia ser híbrida. Só que o advogado, aí vamos culpar os estagiários, porque antigamente tinha isso também. Antigamente tudo era culpa dos estagiários. Era. Eu li que a audiência era online e tinha o link, eu entrei online. A doutora da outra parte, como nós temos eu já conheço a doutora de vários processos, ela falou assim, doutor, o senhor está aqui também? O bom é que a audiência era híbrida e o juiz conseguiu, isso é só uma escorregada. O juiz autorizou fazer a audiência tudo. Todos fizeram online. Aí acabou o juiz autorizando. Mas, enfim. Agora, continuando da Justiça do Trabalho, vocês viram essa decisão que teve agora, uma decisão recente, sobre a gestante? Vocês chegaram a ver isso aí? Vi. Porque o que acontece? Estamos acompanhando. Teve uma situação, a empresa contratou uma gestante, no prazo do contrato de experiência, dispensou a gestante e não sabia que ela estava grávida. O que aconteceu? Passou mais ou menos um mês, 2 meses, ela ficou sabendo que estava grávida. A empresa tentou chamá-la de volta, só que ela não aceitou. Ingressou com a reclamação trabalhista, requerendo o período da estabilidade. Em primeira instância, foi concedido, em segunda instância foi negado, depois Revertido lá em cima foi revertido. Foi revertido. Sim. Por quê? Eles entenderam que a estabilidade ela não é para proteger apenas a gestante, e sim também para proteger a criança. O que vocês acham disso? Interessantíssima essa decisão. E é um precedente muito bom, né? Porque às vezes tem gestante que trabalha em questões de periculosidade ou insalubridade. E realmente acho que tem que sim preservar o feto, né? O bem-estar daquela mulher. Eu acho que é uma decisão muito excelente, de acordo E é vinculante, hein? com os princípios da dignidade da pessoa humana. E como o doutor falou, vinculante, mas um vinculante que vai servir para todos os tribunais regionais que trabalhem referente a essa questão de período gestacional, da trabalhadora gestante. Abriu, é excelente. Só que agora... E também até aplicou também um caso semelhante durante a pandemia, né? Que se preservou Verdade. ao bem-estar da gestante e do feto. Verdade. Durante a pandemia. Só que isso aí leva uma outra questão. Vamos agora olhar o lado da empresa. Porque assim, tem muitas empresas que acreditam que, por exemplo, quando você vai contratar, você não pode requerer o exame de gravidez. Você não pode requerer, porque é uma questão discriminatória. Isso aí já é passivo. Só que quando vai dispensar, a empresa pode requerer o exame. Pode. Tem muitas empresas que não sabem disso, não cai na questão discriminatória. Eu acho que isso aí era bom. Até o que falta um pouco no direito, no direito do trabalho é a questão da advocacia preventiva. As empresas ainda não estão acostumadas com essa questão da advocacia preventiva no direito do trabalho. E muita informação, né? Trazer essa informação direto para os empresários, né? Para a empresa. Tem que trazer. Então, mas é justamente por isso a questão da advocacia preventiva. Teve uma outra questão também do direito do trabalho. Vocês me interrompem aí, hein? Hoje a gente só vai falar de direito do trabalho. Pelo jeito interessante. Não necessariamente, mas vamos ver. Teve uma outra questão de direito do trabalho também, a questão da testemunha, da amizade íntima entre as testemunhas.
Porque o que acontece? Teve uma decisão que o advogado, para fazer a contraprova, ele juntou no processo as fotografias das pessoas. Em uma determinada festa, a testemunha estava com o autor. E aí ele tentou contraditar, mas também foi negado, Foi porque a foto negado. estava totalmente fora de contexto. Contexto, e também não sabia em que momento foi aquela foto, né? Exatamente, Que exatamente. as E às vezes... partes não tinham um vínculo de amizade nem nada, e nisso tirou a foto, né? Poderia ser uma comemoração de final de ano. Aí sim, pode. Aí nessa situação, Eu acho que eu sou contra a inteligência artificial. Aí sim. Tá? Mas por quê? Porque fez uma situação no qual não existia. Trazer provas falsas no processo. Não, a prova não era falsa, era uma foto. Era uma foto, que só que ela estava Mas fora era- de contexto. Fora de conta, mas Não foi utilizado nesse caso, a gente não foi utilizado em nenhum momento. Mas inteligência mesmo assim, artificial. agora nós vamos no momento polêmico. Ai, sim. A senhora acabou se contradizendo. Por quê? Não, Não, é claro. eu ia. Não, a senhora Não, se você- contradisse, porque quando nós falamos que o do uso da inteligência artificial sobre a questão das jurisprudências fakes e tudo mais, a senhora disse que a gente está vindo para um lado meio crítico da inteligência artificial. E agora a senhora está falando que manipular uma foto não vamos dizer assim, é ruim, mas nem tanto. Não. Então, Peraí. seu caso vai ser julgado Depende quem é meu improcedente. Olha, então depende do cliente. Olha, Doutora Renata. Então depende do cliente. Mas aí agora eu vou sair eu vou ter que sair da esfera trabalhista para provocá-las. Eu sei que a gente já tinha conversado algumas, mas eu preciso provocá-las. Doutor Vocês Carlos, a doutora Renata falou de uma frase. não vai falar do estelionato amoroso, hein? Não. é pra semana que vem, semana do Dia dos Namorados. Como ela é do Silvia, eu gostaria muito que ela explicasse o tema vinculante, para todos saberem, né? Porque fala assim, a súmula vinculante, o que seria? Como ela... Vinculante, gente, é a súmula proferida pelo Tribunal Superior, tanto Supremo Tribunal de Justiça como Supremo Tribunal Federal, em que ele forma, que não é uma lei, né? Isso. Não tem uma lei específica para aquele caso. Foi formado através de várias situações repetitivas e que se forma uma súmula vinculante aonde todos os tribunais têm que seguir para que casos daquela mesma situação não seja levado à Suprema Corte ou o STJ, de que se aplique aquela súmula, né? Ela tem validade como lei, aquela súmula. Então, se houver novamente um caso igual da questão da gestante, em que foi pautada a questão de preservação da saúde do feto, daquela vida que está sendo gerada pela gestante, de que ela não retorne ao trabalho, que a empresa indenize todo o período de estabilidade dela, se ela precisar retornar ao trabalho, vai indenizar. Então, se vir em outros casos acontecer a mesma situação de um processo idêntico a esse, que os tribunais regionais do trabalho já aplicam, até os juízes de primeira instância aplicam essa súmula. Isto. Tem força de lei. É o mesmo caso da pejotização. O ministro Gilmar Mendes não interrompeu, ele não suspendeu todos os processos que versam sobre a pejotização, justamente porque está chegando muitos processos falando do mesmo tema no STF. Sim. Então, e aí todos os processos estão parados aguardando a decisão. É o mesmo caso, é a mesma questão. Agora... Foi explicado, tá vendo, pessoal? Agora vamos lá, vamos a um tema. Todo mundo fala aí que a justiça é lenta, que a justiça é morosa, todo mundo falando que os processos ficam lá. Por Parados. exemplo, uma questão um pouco polêmica, mas é o que está aí na mídia. Então a gente está aqui para discutir sobre essas questões. O que vocês me dizem? O que as mulheres que não têm a mesma visibilidade deve estar achando de um processo que a decisão, que aconteceu o fato dia 15 de abril e o agressor já foi julgado. Julgado, condenado.
e condenado. Sempre que tem tantos outros casos versando sobre a violência doméstica, que demora anos, acontece o feminicídio e não tem uma decisão tão rápido quanto teve a do caso do Dr. João Neto. Eu sei que é polêmico, mas é uma questão que me causa, no mínimo, estranheza da celeridade da questão. Olha, doutora, eu vou deixar de opinar sobre esse caso, porque eu não vi o processo, né? Para ver quais foram os procedimentos adotados, né? Porque a gente sabe que todo processo ele deve seguir um rito. Então, não sei a questão para ter sido julgado tão rápido. Se houve, se manifestou dentro do prazo, se não, se ele deixou de apresentar a defesa dele, e aí você sabe, sem apresentação de defesa, o juiz vai julgar, né? Então, eu não posso opinar sobre esse caso, então eu passo. Deve ter. Eu vou passar. Não, mas aí a questão não é nem... Rápido. A vara é eficiente. Você vai agora sempre... doutor... Não, mas a questão aqui não é o caso em si. A questão não é essa. A questão da morosidade para os processos e a celeridade para os outros. Tratar os iguais como desiguais e os iguais como os iguais na medida da sua desigualdade, é isso. Então, mas a questão, a gente tem ritos, né? Tem uns processos que acabam sendo um pouco mais... morosos em razão de provas, produção de provas. Acaba acontecendo. Aí tem uma testemunha, ou consegue intimar a testemunha. Sim. E aí abre novo prazo para indicação de endereço. Então, depende muito daquilo que se está se pedindo, daquilo que se pretende provar num processo, principalmente que a gente fala em questão de violência doméstica, onde há necessidade de produção de prova psicológica, de prova testemunhal. Então, cada caso é um caso. A gente sabe isso, cada caso é um caso. E as provas. Então, assim, eu não vou deixar de opinar, vou aplicar o meu direito previsto na Constituição de ficar em silêncio. Eu já falei. Foi a eficiência que foi no processo. Mas é uma boa, condenação que acho que todos os processos todo o judiciário deveria aplicar. Em caso de violência doméstica, deveria aplicar aí a celeridade processual. Sim. E a questão também da pena, não sei se foi uma pena... 4 anos. Regime 4 aberto. Anos e 3 meses, Regime aberto. 4 anos e 3 meses. Eu acho que ali vai doer um pouquinho no bolso, né? Pra ele, não. Acho que não dói muito, não. Não dói muito. Vai pagar 40 mil reais. 40 mil reais só pra... Não. Mas eu acho que não. No meu ponto de não vista... é o suficiente. No meu ponto de vista, não penaliza o agressor. Agora vamos a outro assunto. Esse vocês não podem... Está indeferido o direito constitucional. Quem sou eu para fazer isso, né? Está indeferido o direito constitucional ao silêncio. É brincadeira, gente. Mas vamos lá. Léo Lins. Vamos entrar só um pouquinho nessa questão, vai? Só um pouquinho, só pra... Só uma lapidada na questão, só uma lapidada, só uma pincelada na questão. Se a gente for colocar MC Posé, também foi polêmico. Foi polêmico. Né? Aí tem vários artistas que falam, defende o Léo Lins. Exatamente. Mas o rapaz que fala lá, faz a música, canta dentro das comunidades, é uma situação... E agora o cara que faz uma piada, diz que é humor, que não é humor. Exatamente. E aí é tratado, aí eu coloco a questão, gente, racial. Desculpa, MC Posé e Léo Lins. Eu vejo nos defendendo, porque ele é branco. Me desculpa, gente, mas eu tenho que colocar, gente. Não, mas... É uma situação... Não, vocês viram... Ele não sentiu que estava ofendendo, porque as pessoas que ele estava ofendendo... Minorias. Não, então, minorias. As minorias que ele estava ofendendo acompanham ele, gosta dele.
Não Então, se sentiu mas- prejudicada. É, Então, não, quem mas foi que se aí, sentiu aí eu não, prejudicado? aí eu acabo não concordando com a doutora. Infelizmente, Também não. eu não concordo com a Não, doutora. gente, você não tá é aqui, isso, não não é é isso. questão de não concordar. Não, mas eu tô peraí. falando pra você da questão do que estava escrito lá, da defesa dele. Não tô falando Ah, que- tá, da entendi. defesa dele. Agora eu entendi a defesa mas dele. a defesa ele vai argumentar lógico, que é essas lógico. minorias Mas a estavam questão, lá mas e a não questão fizeram. a questão é, igual eu tava conversando com outros advogados e estavam falando assim, mas era um show de humor. Peraí, Então, por mais que seja um show de humor, a pessoa que vai lá assistir, ela não sabe o que ela vai ouvir. Ela não foi lá para ouvir determinado tipo de coisa. A pessoa fazer apologia à questão da pedofilia, que vai ter relações com uma criança de 12 anos, Nossa, isso é muito grave. Então tem um limite até a liberdade de expressão, Sim. até a questão do artístico. Igual a doutora colocou, a questão dos MCs, tem muitos MCs aí que eu já vi vários vídeos de MC com arma em punho nos shows. E tem a questão, hoje em dia, você não pode tirar determinadas fotos fazendo determinados sinais. não. Você não pode tirar determinadas fotos fazendo determinados Não, sinais. não pode. Porque é apologia a determinada... Você está fazendo apologia a determinada facção criminosa e tudo mais. Não vamos nem entrar nesse mérito. Não. Mas qual que é a diferença disso para o que ele fez no palco? Não é grave? As duas situações são gravíssimas. Exatamente. Gravíssimas. Então, é claro que cabe recurso. Ele sabia muito bem o que ia falar, Lógico que sabia. lógico que sabia. Ele divulgou os Foi. vídeos nas plataformas digitais, redes sociais. Então Foi. sabia. Ali Sabia, é um tinha crime. consciência, ele É tinha crime. consciência. crime. Um fato Teve um- consciência. Ah, isso aí eu falo. Ele não consultou um bom advogado. Verdade, verdade. Não consultou Tanto um bom que advogado para falar, não coloca isso nas redes. Isso, é verdade. Salvo engano, foi esse Orienta. mesmo vídeo que foi proibido. E Acho que foi em 2000. Acho que foi em E o STF, por uma E o STF, decisão do ministro André Mendonça. André Mendonça, Voltou o vídeo no ar no os YouTube. vídeos no ar no Então, assim, já sabia, já estava dando esse já tá problema dando todo. sinais. É, Já ele tá tem dando ele já tem histórico Então, de problema. Ele teve um Só que em histórico com a pessoa 2018 trans. ainda a gente não tinha esse avanço aí das leis, né, de proteção referente a expor certos vídeos nas Exatamente. plataformas digitais, nas redes sociais. Hoje a lei já está aí criando-se lei, já lei em vigor, para Tem a LGPD, evitar que tá fazendo 6 anos, né? 7 anos. 7 né? anos Fazer já? 7 anos agora em agosto. Aí, ó, tá vendo? E dia 14 de agosto. E também tem que saber a LGPD com a inteligência artificial, gente. É exatamente isso. Porque quando ela foi criada, ainda não tava esse boom da inteligência artificial. é. Então, assim, pelo que eu percebi, vão haver algumas adequações para. Vai, tudo Só é temporal. voltando um pouquinho essa Uhum. questão da situação desse humorista, não posso dizer humorista, desse Léo Lins, a questão também que a nossa primeira dama, Janja, quando ela foi para a China, que ela fez o discurso justamente para proteger. Leis referentes ao TikTok para que proteja crianças e mulheres foi. referente justamente a isso. Sim. Foi, verdade. Então, é uma coisa séria e acho que o nosso Congresso aí tem que Não, precisa Olha, regulamentar. regulamentar Precisa. essas questões das redes sociais, TikTok, para evitar isso. E eu acho que essa decisão também do Léo Lins, proferida aí pelo Poder Judiciário, também abre precedentes para que nada de certas situações não deve ser postas nas redes sociais. Sim, agora tá essa questão de monetização, né? Porque hoje as crianças, desculpa, Então. doutor, as crianças hoje têm acesso. Sim. Imagina o Isso que é ela um vê. Não, mas essas o que eu ia questões. colocar é pior do que isso. Hoje em dia, com essa questão da monetização, existem pais que expõem os seus filhos. E muitas vezes em fazendo determinadas danças, determinadas coisas que eu acho um pouco
pelo menos na minha visão, inadequado para aquelas crianças. Esse é um assunto, depois a gente vai falar. Hoje, gente, é nosso primeiro programa. O tema tá quente, a questão tá quente. Mas então fala um pouco da questão da LGPD, doutora. Fala pra gente um pouco. Ai, gente, hoje falar LGPD é um assunto tão... Oh, meu Deus. Gente, é um assunto assim que é programa para mais de horas. Aí eu vou querer que a doutora fale sobre o serenato amoroso. Não, serenato amoroso, a gente vai tratar no próximo programa, na semana do Dia dos Namorados. A gente tá aí já com eu estou te provocando. Não, eu tenho que falar, olha, o riso. Porque daqui a pouco eu vou assim, mas por que tu fala só serenato amoroso e fala com arroz? Mas com arroz. Olha, eu tenho uma matéria ótima que saiu essa semana também. Do STJ aí, referente ao recurso especial que foi julgado, referente ao divórcio liminar. Exatamente. Isso é uma coisa, isso é legal, hein? Isso é bom. Porque agora o divórcio ele vai, apesar que já existia antes dessa decisão sair no STJ, já tinha conseguido um divórcio liminar. Mas aí também foi questão, se tratando de violência doméstica, né? Que o juiz... Olha a violência doméstica aí de novo. Com um divórcio litigioso, onde se discutia bens, guardas, visitação e alimentos ao filho. E aí eu já pedi o divórcio litigioso, o divórcio já em sede liminar, e o juiz concedeu. Foi. Mas aí a questão de violência doméstica aí... O juiz já defere aí essa liminar para dissolver o casamento já antes de discutir outras questões processuais. Nesse caso que foi pautado no STJ, que reconheceu o divórcio liminar, não se tratava de violência doméstica. Né? Era um divórcio litigioso. Divórcio comum. Já estavam casados, ficaram casados anos e depois se separaram. Mas tinha outras questões para ser discutida, que era a partilha de bens e questões dos filhos. Sempre a partilha. E a pessoa queria já o divórcio liminar porque já estava em outro relacionamento e já queria, né, encerrar aquele vínculo, né? E aí o juiz tinha indeferido, primeira instância, foi para o tribunal, também indeferiu. Chegou no STJ, é permitido divórcio liminar, porque o se pauta é para terminar o vínculo e a questão também prevista, né, na Constituição Federal, que veio aí pela emenda 45 do artigo 226 da Constituição Federal. Olha, é isso aí. Olha, a doutora Renata estuda. Mas aí, então... Gente, são 15 anos. Mas aí vamos falar de divórcio. Vamos falar a parte engraçada do divórcio, porque tem que ter uma parte engraçada no divórcio. E aí, doutora, e quando a pessoa divorcia... Calma que eu não vou falar de um caso específico, não. Que a pessoa apareceu grávida depois. Você vai saber do que eu tô falando, só dá risada. Mas e quando a pessoa divorcia, fez a ação de divórcio, o juiz concedeu os alimentos, e aí a pessoa volta e não pede a exoneração, e o marido não pede a exoneração dos alimentos. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Ele não pede a exoneração. Os dois voltam de novo, eles voltam para a união estável, e aí o marido não pede a exoneração dos alimentos. E aí, doutora, é perda do objeto. Eu ficaria quietinha. Fala pra minha cliente. Objeto. Fica quieta, vai guardando. Vai fazendo aí um pé de meia. Um pé de meia. Tá vendo, estudante? Eu falo isso porque eu conheço um casal que eles fizeram isso. Só que assim, todo mês ela cobra a pensão. Ela cobra os alimentos, fazendo o pé de meia que a doutora falou. Todo mês ela cobra. Não, aí eu concordo, porque tá pensando no futuro do filho. E outra não pediu exoneração? Pediu, entrou, porque só se pede que você não pode
logicamente, pleitear direito de terceiro. Eu não posso ir lá fazer Não, olha, não quero doutor, mais, eu vou ter com meu pedir, marido. eu vou ter com meu marido, tô aqui pedindo exoneração. Até Não, porque quem os tem que alimentos pedir são é o pai, disponíveis, né? É. Mas e aí, e se eles... Alimento não se devolve. Exatamente. Não se devolve. É disponível. Não se devolve. E se daqui 5 anos eles separam novamente? E aí? Ele tem que entrar com a ação novamente? Requerendo segunda perda de objeto? Ele tem que entrar com a ação Fictício. novamente? Requerendo os alimentos? Não, porque a ação foi É só uma provocação. Houve exoneração. Não Houve exoneração. Porque existem alimentantes que acham que assim, fez 18 anos, não preciso Cessou, pagar mais. Não ele- preciso pagar ele mais. Precisa, Mas- primeiramente, ele precisa entrar com a ação. Tem senão- que entrar com a exoneração, tem que entrar com o Exato. pedido de exoneração. Exoneração. Isso. Mas, olha lá, gente, quem está nos assistindo aí, telespectadores, a exoneração, ela só Inter. vai ser desobrigar o pai de pagar alimentos se o filho não estiver fazendo. Sim, se não estiver fazendo Um faculdade, curso curso técnico. superior, é. Só que tem já várias jurisprudências, fiquem alerta aí, senhores pais, de que se senhores pais também e os filhos também, de que o ingresso tardio na faculdade não adianta depois requerer. Vai dar exoneração. Eu Porque ouvi- muitos filhos, o pai vai lá, pega, continua pagando, entra com a ação de exoneração. E ele continua pagando. Aí, o filho não está estudando. Viu que entrou com a ação de exoneração, Aí ele vai e se vai matricula. e se matricula no curso Já técnico. vários tivemos um- procedentes dos tribunais de justiça em que fala que o ingresso tardio na faculdade é motivo. Vai exonerar. Vai exonerar. Agora eu vou perguntar porque eu não sei, tá? Eu não procurei saber. Que nós estamos conversando aqui, como é tudo muito espontâneo. Então eu vou perguntar porque eu não sei. Existe algum projeto, ou já existe na lei, a questão de quando a criança é especial? Como que funcionam os alimentos quando a criança... Código É Civil especial. é especial, sim, é incapaz. É incapaz. Não, mas De- eu tô falando assim, como que Lei? funciona essa questão da exoneração? Não Quando exonera. a criança não é exonera. especial. Então, isso Não que tem que exonera. falar. Não E exonera. os autistas já estão entrando nessa questão Capaz. também? Também. Já estão entrando? Não. Que legal, Tanto que legal, é que muito saiu bom. olha, É só gente, para informar. uma decisão que foi até que saiu por esses dias. Não me recordo, a gente tem que pegar aqui. Que falou, acho que foi um desembargador. A fala dele referente à questão dos autistas, da eu vi. pensão. Eu vi. Gente. Olha que coisa, no mínimo, grosseira. Ele fala grosseira. que o autismo... Ele quis dizer que o autismo está sendo usado para ganhar dinheiro. Ah, é verdade, gente. Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Eu até... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu separei, mas foi verdade. Porque a gente não ia falar desse tema hoje, mas a gente Exatamente. acabou entrando. Como que pode uma coisa dessa? Um É. desembargador usar o autismo como uma Do mina... Tribunal de Justiça do Pará. Uma mina para ganhar dinheiro, acho que Causou foi isso, né? durante o julgamento de um caso envolvendo a fixação de pensão alienativa para uma criança com diagnóstico de TEA, gente. Olha só. E aí fala que é uma questão para ganhar dinheiro. Eu acho isso... É fora da realidade, né? Ele disse Fora o da seguinte, realidade. gente. Diagnóstico de autismo virou uma mina de enriquecimento. Aí, tá vendo? Gente, Como pode uma coisa como dessa? pode? Como pode? Vindo de um desembargador. Causa Ele- tanto espanto quanto aquela desembargadora que não conseguiu entrar. Agora, os dois Os dois lados da lados da moeda. Causa tanto espanto quanto aquela desembargadora. Foi desembargadora ou era uma que não- ministra? Era uma ministra Não, que não conseguiu entrar no evento não, que era... desembargadora. Era desembargadora? Desembargadora. Eu acho que era uma ministra, hein? Não, Ela não desembargadora. conseguiu entrar no evento por ser Desembargadora. negra, né? Eu acho que era uma Foi um ministra. evento da AGU. Eu acho que Foi desembargadora. ela era desembargadora. Pelo que eu me lembro, salvo engano, era ministra. Não. É desembargadora?
que ela não conseguiu entrar. Ministra, desculpa. Era ministra, porque eu tava... Nossa, é tanta matéria, tanta coisa, gente. Quando falamos da questão dos 30 minutos, nos foi advertido pelo o Gabriel aqui da Brainet, que está nos ajudando, que seria pouco, tá vendo? Porque os assuntos, eles vão surgindo. Ai, terminou? A gente pode passar para a próxima? Ou o doutor mas eu ainda tô indignado com essa questão do dinheiro. Gente, então, sei lá, ele quis colocar que os pais das crianças com espectro autista, eles tratam as crianças como mercadoria, como uma barganha, é isso que ele quis dizer? Eu acho isso muito grave, hein? Eu acho que vai. Eu tenho um outro pensamento em questão de ser barganhar. Né? É uma falta de sensibilidade. Um filho que tem TEA, umas síndromes de Down, falar que virar uma menina... Gente, tem vários, eles tem terapia para fazer, tem passar psicólogo, remédio, levar criança. E ainda o poder público ainda não supre todas as necessidades. Não. Mas aí eu vou roubar a fala da doutora, que isso é uma questão... Nem escola, desculpa, doutora, interromper, nem escola consegue, tem profissionais para criança com TEA, gente. Não tem. Igual o nosso caso, que a gente tem tá lá. Caso que a gente tá lá lutando para conseguir uma escola para uma garota autista, que tem um espectro autista. E não tem, as escolas não querem ter ela lá, porque ela tem um autismo grave. E a escola não quer ficar. E aí a gente está tentando aí num espaço público conseguir aí que ela consiga essa vaga, né? Porque os custos são grandes. Mas esse preconceito, aí eu vou roubar a fala da doutora, como eu ia dizer, vou roubar a fala da doutora, que isso aí é um assunto para um outro momento. Sim. Só que esse preconceito, ele existe e tá aí escancarado. Até para as pessoas que recebem o próprio auxílio do governo, o próprio Bolsa Família, eles sempre têm esse preconceito. Mas o Bolsa Família faz com que as pessoas não queiram trabalhar. Sempre tem essas falas preconceituosas, entendeu? Mas então, não sabe a realidade. Exatamente. Né? Exatamente. Não é fácil. O poder público, como fala, não sobre todas as necessidades, que são principalmente saúde, educação, né? Principalmente para essas pessoas que têm... Eu fui fazer uma palestra numa escola esses dias. Sim. E aí eu falei para a diretora, como o tema estava legal, tipo, igual estamos aqui, um tema legal, como o tema estava legal da palestra, não foi nem uma palestra, foi uma roda de conversa. Eu conversei com eu falei para a diretora, falei, a gente pode estender mais pelo menos 10 minutos? Ela falou para mim, doutor, eu gostaria muito. Só que tem muitos alunos que não se alimentam em casa. E não é nem porque vem para a escola e não quer se alimentar, porque não tem alimentos em casa e vai lá e se alimenta na escola. A refeição dele é na escola. Então, as pessoas que falam esse tipo de coisa, de que é para criar vagabundo ou qualquer coisa do tipo, que a gente já ouviu muito da própria classe, que aí nós não vamos entrar como diz a doutora, é outro momento. Mas não enxergam essa realidade. Ou até enxergam, mas não se importam muito. Não, mas enxerga, mas ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é viver essa situação. É isso, né? Ele não tá próximo daquilo. Nós estamos próximos porque nós somos os advogados que vai até onde está a comunidade. Nós vamos. Nós fazemos isso. Indiferente. Não estou aqui fazendo propaganda do nosso serviço, não é isso. Mas sim, nós vamos, sim, aonde que precisa. Nós vamos lá, damos informações, fazemos de acordo com do nosso estatuto. Não, mas assim... A gente não extrapola. Mas eu acho que isso aí tem que ser evidenciado mesmo. Estamos aqui agora passando isso para mostrar para a sociedade, porque o programa... Esse programa aqui hoje não é para
um outro advogado, sim, é para aquela pessoa que está lá na sua casa, não tem o conhecimento. Às vezes ela não sabe, que nem eu puxei, doutora, qual que é a súmula vinculante? Eu sei o que é uma súmula vinculante, mas a pessoa que está na casa dela, ela não sabe. Então, o magistrado que deu essa decisão, ele não sabe, ele não vai lá. Ele não vai, ele não sabe o que é estar presente, ou se não atender uma pessoa que passa a necessidade, falta informações, não sabe disso. Então, é isso que acontece. Exatamente. Mas estamos aqui para informar. Mas essa fala dele... Mas estamos aqui para informar. É muito demais. Mas o que a senhora falou da questão da nossa parte, tem que evidenciar sim. A partir do momento que nós vamos lá, tem o curso para o preparatório para o Enem, Isso. tem o trabalho voluntário da OAB, porque é voluntário o trabalho da OAB, a senhora foi diretora, o trabalho voluntário que a senhora exerceu lá brilhantemente durante o seu mandato, agora com essa questão das comissões, isso tudo é para a cidadania. Então, a nossa parte... cidadãos. Exatamente. A nossa parte, nós estamos fazendo. E vamos cobrar A também. nossa parte nós estamos fazendo. Agora nós estamos caminhando para o final, né? Nós já estamos caminhando para o encerramento. Tem mais assunto aí? Tem um que eu tenho que falar, gente. Eu não gosto dessa cara. Pra quem aqui, a nossa aqui, ó. É que vem problema aí. Não gosto da cara. Ela já fala assim... Acho que foi hoje, né, doutora? Antes da gente iniciar a quebra, a gente ia fazer, gente, né? A gente conhece, né? Ela pegou e falou assim hoje, lembra, doutor? Eu falei assim, eu comecei a beber cerveja na faculdade. Vou processar a faculdade. Ah, verdade, o caso... Saiu uma decisão. Duas. Do TST, né? Do mestre cervejeiro. Exatamente. O TST negou aí o pedido dele de indenização, que ele alegou aí que a questão de ele ter virado alcoólatra foi em decorrência que ele é mestre cervejeiro. E aí tinha que ficar provando, né? Ai, que delícia. O que ele pediu? Ele pediu doença ocupacional? Foi a doença ocupacional que ele pediu? Agora você... Porque teve uma outra decisão também sobre a questão da embriaguez, porque o cara saía, tomava uma biritinha ali na hora do almoço e voltava. E a empresa demitiu por justa causa. Sim. E aí a justiça reverteu essa justa causa. Eu achei Porém, então, diferente. depende. E se o cara for um açougueiro que sai, vai lá e toma uma biritinha lá e, corta... de novo eu batendo no microfone. Daqui a pouco o microfone vai estar lá do outro lado. Ele vai lá e corta o dedo. E aí? Gente, mas acho Ó a que polêmica. É polêmica. Não pode, não. Olha... Como eu gosto de uma cervejinha. Cervejinha. Agora... Sextou. Sextou, daqui a pouquinho, né? Agora você fala assim, então no tempo da faculdade eu só bebia. Olha, o meu ponto de vista... O histórico, pelo que a gente escuta aí, pelo que a gente ouve dizer, o histórico não é um dos melhores. Toda a faculdade de Direito, eu acho que a de vocês também tinha isso, tem o grupo dos policiais, tem o grupo... Tinha. Tem um grupo do pessoal que são os mais estudiosos e tudo mais. Eu também, eu era desse grupo aí, dos mais estudiosos. Os mais estudiosos, sentar na frente, não sei o que lá. E tem o grupo do bar. Qual será que era o grupo da doutora Rose da faculdade? Eu posso falar, porque eu sei, era do ponto A. Ponto A. Sabe, eu saía... O escritório, né? O escritório era do bar. Eu tava lá, eu terminava a aula, eu ia pra biblioteca, ou ia lá pra sala de informática fazer as coisas. Quando eu saía já bem tarde, onde a doutora Rose estava? Ponto A. E o que a senhora tem a dizer em defesa desse funcionário que saía para tomar uma biritinha e voltava depois para o trabalho? O que a senhora tem a dizer em defesa dele? Eu tenho que molhar as palavras. Então vamos molhar as palavras, sexta-feira. Não, peraí, eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu acho que deveria ser análogo à mesma coisa, a questão da... se você não pode beber e pegar no volante e dirigir, eu acho que na questão também, eu acho que deve trabalhar a mesma situação. Mas eles usam aquela vertente de que na hora do seu almoço você pode fazer o que quiser. Eu não concordo com isso. Tá, e se o cara for açougueiro, igual eu falei? Sim, se o cara também for,
o motorista. Exatamente. médico. Me desculpa, acho que é das mesmas situações. Mas Eu acho que deveria permanecer. Me mas a desculpa. questão do motorista, ele já não pode beber em momento nenhum. Não. Então é a mesma coisa um funcionário. Ele já De não qualquer pode. profissão. Nós também não. Viu, doutora Rosa? Não beba no seu horário de almoço. Mas nós não bebemos. Ah, Não, vai falar que nunca aconteceu de tipo, Uma sei reunião. lá, antes de uma audiência complicada no fim do dia, na hora do almoço, Não. você tá almoçando e tomar uma cerveja Se num nós- dia de calor. Não, Se que isso, nós, doutor? advogados, não pode, na hora do nosso Ó, almoço. Eu tô achando que o não, eu tô achando que o não da doutora Rosemary não é Eu muito acho que deveria convincente. ser Não, na faculdade aplicado é uma análogo à coisa. mesma questão. Se você não pode beber e dirigir, a mesma coisa eu acho que deveria ser aplicada na questão Então a do senhora trabalho. acha que deveria ter sido mantida a justa Eu causa? acho que sim. No meu ponto de vista, sim, porque eu acho que a questão análoga. Se um motorista, se ele tá lá, é um motorista, tá trabalhando, ele para fazer esse almoço e tomar uma bebida alcoólica, ele não pode dirigir. E o cervejeiro? Aí ele foi contratado para isso. E acho que ele não ganhava pouco, viu? Não ganhava pouco. Então quer dizer que todo... Como que é o nome daquelas pessoas que a função é provar o vinho? Como que é o nome? Tem o nome... E tem o enólogo e tem O o sommelier. sommelier. Então quer dizer que todos vão entrar com ação também. Porque ele é contratado e ganha muito bem, gente. Olha, eu queria ser. Ai, que delícia. Entendi. Gente, Eu tá poderia acabando ser, o programa. de Coca-Cola. É, que você bebe muita Coca-Cola, é verdade. O programa tá acabando, tá muito bom o papo. Vamos- Alguém razões memoriais? Uma coisa ficou claro no programa de hoje. Peraí. No nosso programa inicial, uma coisa ficou claro. A doutora Rosemary Reitero-se a inicial. ia para a faculdade para ir para o escritório. Como que era o nome do escritório? Pontuar. Pontuar. Indefiro. O primeiro escritório da doutora Rosemary. Indefiro. O primeiro escritório da doutora Rosemary. Mas falando agora, Memoriais. puxando agora para o lado sério, eu acho que o repugnante do que falamos hoje é a questão do desembargador sobre falar que Verdade. a pessoa com o espectro autista está usando da condição para ganhar dinheiro. Isso não, Não é isso. Isso não não- é. Ele não Isso sabe não a cabe. realidade, né? Não isso sabe não- a realidade dos Eu fatos. até Isso não poderia cabe. até falar de uma situação que eu tive, de um processo, mas fica para uma situação em que eu questionei que o Poder Judiciário não sabe a realidade de quem mora nas comunidades. Ah, mas não sabe, não sabe mesmo. Mas como vai ficar pro outro... E aí eu Outro tenho momento. Mas e aí eu Ela tenho quase- certeza que ela, quando Ela quase foi presa. Mas aí eu tenho Não era certeza. pra falar, não era pra falar, meu Deus. Eu quero saber. Duas me vezes conta. quase foi presa. Me conta. Não, Mas não, é não, outro não. programa. Memoriais. Mas aí eu tenho certeza que reitero-se a mas eu tenho inicial. certeza que porque quando for questionado essa questão de que não sabe como é a comunidade, vai falar assim: "Ah, mas eu tenho um primo de alguém que mora na comunidade, então por isso eu não tenho preconceito". É verdade. É. Gente, eu só Vamos vou, lá. Vou falar aqui, esse aqui só pro pessoal não ficar falando assim, meu Deus, o que a doutora Renata fez? Que ela foi... Gente, pera lá, eu tava dando a defesa do meu cliente. Defesa do meu cliente, gente. Foi. E aí tem, né, juízes que... E Mas, enfim, promotores que mas não era na gostam. defesa do meu cliente, no exercício da profissão de advogada, a defesa do meu cliente, eu questionei o juiz. Uhum. E você sabe, né? O juiz não gosta muito quando são muito questionados Não, e quando não gosta, você não aponta que ele está Não errado. gosta Então, foi nessa situação, mas graças a Deus foi tudo esclarecido e não fui presa. Era realmente eu no exercício da minha profissão enquanto advogada, Foi. dentro das prerrogativas da OAB. Eu estava na defesa dos meus clientes, para evitar qualquer coisa, que eu não fiz nada de errado. Gente, sigam a Brainete, sigam o Podleges, Curta, curta, compartilhe. Nós comente. estamos hoje está sendo o nosso primeiro episódio de muitos outros que virão. Sim. É claro que nós vamos aprender com os erros e tem que ser espontâneo mesmo. Aqui nós estamos para discutir, não é para nós não vamos
apenas transmitir a notícia. Nós vamos Não. falar sobre a notícia na nossa visão. Verdade. Então, vai ser um programa descontraído, leve, pra gente... Vamos seguir o que olha, eu de novo querendo... Vamos seguir o que o ministro Barroso diz, sem o juridiquês, Sem o de uma juridiquês. forma... De uma forma... E também não vou falar que é de uma forma formal, né? Porque aí também não pode. De uma forma descontraída. De uma forma descontraída, para que todos entendam. E é isso aí. Pode, Mande Leste. também perguntas, os que vocês também querem que a gente fale sobre, né? A gente tá aqui também Exatamente. para falar sobre as notícias do Poder Isso. Judiciário que aconteceram durante a semana, STJ, STF, nos tribunais, e também para falar o direito seus, né? Exatamente, A gente desconhece, né? exatamente. A gente está aqui para Exatamente. também trazer informação em todos os sentidos. É verdade. Suas considerações, doutora? Reitere seu inicial. Só falta ela falar que são remissivas. Ótimo Ai, programa, gente. Agradeço. Muito obrigado, a todos até a aí que próxima. Até a próxima. E Brainet TV. É isso aí. Podileges, seu canal direto com a justiça. Valeu, Isso gente. aí. Abraço. Obrigada. E aí, jovem? O que você diz? Você... Do quê? Prometi nada, não. Vocês não queria gravar? Ó, só a camisa abriu. E eu tô... Ai, você nem falou! Eu tô assim, ó. Eu bati aqui, ó. Ó, Agora bati. deixa eu falar uma coisa. Você consegue tirar a minha camisa aberta? Lógico. Eu vou fazer uma-